amigo, ouvinte da Palavra de Deus, bom dia. Estamos nesta manhã apresentando novamente a lição bíblica da Escola Dominical das Assembleias de Deus do Brasil. A nossa fica na Rua Pastor Anísio, nesta cidade. Hoje temos a lição de número 11. Bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. Tem como título: o presbítero, bispo ou ancião. O objetivo geral desta lição é apresentar a importância da função do presbítero. Os objetivos específicos referem-se a 3 tópicos que vamos estudar durante esta manhã. A nossa verdade prática nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. O texto áureo diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está em Romanos, no capítulo 12, versos 6 e 7. A nossa leitura diária durante a semana, temos lido em Tito, capítulo 1 e verso 5, o estabelecimento do presbíteros. Foi no começo da igreja, em que tinha que haver a organização e cada um tinha uma função. Na terça-feira, Tiago 5,14 disse: homens espirituais. Eles estavam procurando pessoas de boa reputação, de bom caráter, mas também que tivessem o dom espiritual. Da quarta-feira, 1 Timóteo capítulo 4, em versos 14, a ação do presbítero é justamente toda a ocupação, a função dele na igreja, ali ao lado do pastor, ele realizaria os trabalhos segundo os ensinamentos do apóstolo São Paulo. Na quinta-feira, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 e 2, São Pedro também falou sobre presbíteros apacentadores. É que na falta do pastor, o presbítero pode fazer a celebração da reunião, do culto. Na sexta-feira, 1 Pedro novamente, capítulo 5, versos 3, como exemplo do rebanho. O presbítero deve dar um exemplo, não só falar, não só palavras, mas que a própria vida dele possa demonstrar realmente a sua capacidade espiritual de poder liderar. E no sábado, em Tito, capítulo 1, versos 5 e 7, diz o seguinte: bispo, outro nome para presbítero. Muitos chamam bispos, outros chamam presbíteros, mas são todos na mesma função. Agora vamos dar início à nossa lição. Vamos ler em Tito no capítulo 1, verso 5 em diante. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. De cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já mandei. Aquele que for irrepreensível,
marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Continuando em 1 Pedro, no capítulo 5, também nos ensina a palavra de Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha fiel das aflições, e participantes da glória de Cristo que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Bendito seja Deus. A igreja local é o corpo invisível de Cristo num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isto, é preciso haver uma liderança que norteie a oriente e administre com sabedoria. Então aprove ao Senhor levantar obreiros para dela cuidar. A igreja local jamais pode ser administrada por um único líder. Apesar da importância do pastor titular, este deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e a administrar a igreja local. Presbítero. O nosso Pai levantou presbíteros, homens honrados e de boa índole. Bendito seja Deus. Presbítero não é outra pessoa senão aquele que zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. A nossa introdução nos ensina. No início da igreja, no primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao Evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O Evangelho frutificou na vida das pessoas, por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa de Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. O nosso tópico 1 nos fala da escolha dos presbíteros. Significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra pessoa mais velha, como substantivo no emprego dos judeus cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, de professor e também de pastor. Bendito seja Deus. A parte 2, do tópico 1, nos diz a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui
a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs do Antigo Testamento. Agora, na parte 3, diz as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos, ou então anciãos. Está escrito em vários textos da Palavra de Deus. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa nobre função. Tais qualificações estão escritas em Tito, capítulo 1, versos 6 e 9, para o presbítero, assim como também em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7, que chama bispo, denotado o aspecto sinomínico dos dois termos. Uma leitura atenta para duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros em todos os tempos e até nos dias de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, finalizando o tópico 1, temos que dizer que o termo presbítero é um sinônimo grego, episcopos, que é professor, e também didacolos, de pastor. Logo, a sua função também pode ser pastoral. As qualificações dos presbíteros estão de acordo com o idioma original. São condições ou questões indiretas relativas aos candidatos que estão sendo considerados para o ministério. O grego traduz literalmente aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, que é desperdício de dinheiro, nem são desobedientes. Este pode ser considerado como um candidato ao presbítero. Paulo, o apóstolo, parece estar usando as palavras ancião, presbítero, como líder. Nesse primeiro período da história, os ofícios ministeriais eram variáveis e distintos. Agora, vamos para o tópico 2, a importância do presbitério. O significado do termo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbítero, Timóteo capítulo 4, versos 14, foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbítero como substantivo de um conselho formado por anciãos da igreja cristã. A parte 2 nos diz a atuação do presbítero no Conselho de Jerusalém em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam compreender a expansão da igreja. Os apóstolos e os anciãos foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Está em Atos, no capítulo 15. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia
para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem examinados. Aquelas pessoas iam se convertendo, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Está escrito em Atos, no capítulo 16, e versos 4. A terceira parte nos fala da valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Está em Timóteo, capítulo 5, verso 17. O Novo Testamento mostra, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não é exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e do bom ordenamento do corpo de Cristo. Finalizando o tópico 2, temos que dizer que fundamentada na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbítero atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituir inicialmente de crentes e de diversos evangélicos, atraídos pelas crenças bíblicas do batismo com o Espírito Santo, do ponto de vista administrativo ministerial, adotar uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Não admitem hierarquia, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero. O presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo é-lhe dado um cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais. Ele unge, ministra a ceia do Senhor, batiza, está presente nos funerais, entre esses aos que possuem dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. Porém, na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus de São Paulo, foi debatida a questão sobre se os anciões, os presbíteros, não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando textos como 1 Pedro, capítulo 5, versos 1, Atos 20, versículo 28, 1 Timóteo 5 e 17, que em alguns casos parece haver uma diferença entre ancião e ancião, com chamada ao ministério, e estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que existe até hoje nas assembleias. Diáconos, presbíteros e os ministros do evangelho, que são os evangelistas e os pastores. Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha a sua definição, passou a ser também visto como
penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenanças. Antes de ser consagrado a evangelista ou pastor, ele realmente está com uma função digna de alcançar esses ministérios. Agora vamos para o tópico 3, que fala dos deveres do presbitério. Os deveres são apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou pela violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesses financeiros, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral das famílias do povo de Deus. A segunda parte nos fala sobre liderança, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbitério, quando designado para essa tarefa, tem o dever de exercê-la na igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus segundo o Novo Testamento é estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer completamente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão grande e nobre tarefa. Terceira parte, ungir. Muitas pessoas estão doentes. Não é só hoje que tem muitas pessoas doentes. Naquela época, no início do Evangelho de Cristo, cuja trabalho de milagres maravilhosos e até ressurreição, Jesus operou de maneira gloriosa. Então, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem com ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versos 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral, uma palavra conselheira, uma palavra de informação. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender todas essas demandas. Finalizando, apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero que atua na igreja nos dias de hoje. Agora, a conclusão da nossa lição nos diz: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local.
eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando até congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Portanto, devemos refletir: o presbítero, bispo, ancião é o mesmo. Segundo a lição, o que é o presbítero? É um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formava o governo da igreja local. E ainda hoje segue o mesmo princípio. Qual o significado do termo presbitério? Presbitério vem de presbiterion, substantivo do presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. O termo designa o conjunto de presbíteros que administram a igreja local. Apacentar a igreja, liderar a igreja local, ungir enfermos, são as qualidades de um bom presbítero na casa de Deus. Estamos terminando a nossa lição maravilhosa nesta manhã de domingo. Queremos agradecer a feliz oportunidade, também mencionar que estamos felizes pela vacinação que está acontecendo no Brasil, estamos felizes com as pessoas que estão sendo imunizadas, mas ainda muito preocupados e suplicando ao Senhor para que as vacinas possam chegar a alcançar até os jovens, e isso nós suplicamos ao Senhor nesta hora, para que o nosso Brasil se erradique este terrível mal. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.